Saudações, alunos de transmissão de calor aplicada. Eu sou o professor Gabriel e juntos estamos novamente, só que agora de novo, para uma aula com o ANSYS FX. Até agora, os problemas que nós resolvemos não tinha condição de transferência de calor. No dia de hoje eu quero incluir a transferência de calor no problema e mostrar para vocês como é que eu faço para implementar uma simulação puramente bidimensional no CFX. Segura aí então que a gente vai mandar bala. A minha ideia no dia de hoje é confeccionar uma simulação que a gente sabe resolver na mão ou determinar esse coeficiente médio de transferência de calor. Em aula, a gente discutiu detalhadamente o efeito do escoamento ao redor de um cilindro, aonde acontece o descolamento da camada limite, o que era o gradiente adverso de pressão e assim por diante. E nesse caso aqui, efetivamente, eu quero comparar a resposta por CFD com a resposta que a gente usou até agora usando as correlações empíricas. Nota que eu quero resolver esse problema da maneira mais otimizada, ou seja, com o menor volume computacional ou com o menor domínio computacional possível. Então a gente vai trabalhar com uma fatia bem fininha para estar efetivamente trabalhando com essa condição que seria bidimensional. Então meu domínio computacional vai ser esse aqui que eu vou desenhar para vocês. Muito bem, então esse aqui é a ideia do nosso domínio computacional. Esse cilindro aqui, central, é vazado porque a gente desenha o caminho que o fluido faz dentro do elemento. Nota que eu vou aproveitar, como existe simetria do escoamento, eu não vou desenhar tudo isso não. Eu vou fazer desenho só de uma metade, porque a outra seria um comportamento supostamente simétrico, de tal forma que eu posso eliminar uma das partes e desenhar somente a outra. E alguém vai falar, qual é a vantagem disso? A vantagem é óbvia, que é metade dos volumes. Então, logo, o tempo computacional é proporcionalmente menor. Então, eu vou abrir o Workbench e a gente vai fazer esse desenho. Você faz no CAD que você quiser, exporta em STP e depois pode seguir avançando o vídeo até a parte da construção de malha. Caso contrário, se você preferir fazer no Workbench, fica à vontade. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido nesse caso. Tá legal? Com o Workbench aberto, eu vou dar um duplo clique em Fluid Flows FX. Ele vai criar a hierarquia dos arquivos. Aqui não tem mais novidade para ninguém. Vou clicar com o botão direito em Geometry e vou ir em New Design Modular Geometry. Bom, aqui eu vou escolher arbitrariamente o plano XY para começar o meu desenho. Não esquece de mudar o sistema de unidades, porque senão a escala fica ruim de trabalhar. Então eu vou mudar aqui unidades para milímetros. Vou marcar o plano XY, clicar na aba de Sketching para poder fazer o desenho. E de forma para que isso fique de forma confortável, vou clicar no boneco olhando para o plano aqui, para olhar perpendicular a essa superfície. Perfeito. Vou construir na aba Draw um retângulo, observando o constraint de posição para que não fique depois fora de centro. E vou construir o cilindro, ou o círculo, que representaria o nosso cilindro, observando o constraint que eu estou marcando na parte central dessa peça. Perfeito. Agora eu vou atribuir as dimensões. Eu vou atribuir uma dimensão de diâmetro para esse círculo e as outras dimensões da peça dependendo de ser horizontal ou vertical. Para finalizar esse desenho, eu preciso eliminar essas peças que estão coincidindo. Então eu vou usar a ferramenta que é o Trim. O Trim fica em Modify e você vai achar a opção Trim aqui. Basta você clicar nas partes que você não deseja. Por exemplo,
Então eu tenho aqui o desenho bidimensional do meu domínio computacional. Agora, para que isso seja um volume, eu vou fazer uma extrusão. Quanto de dimensão de extrusão? Aqui é irrelevante. Por quê? Eu só vou colocar uma unidade de volume na direção Z. Você pode fazer a espessura que você quiser. Eu sugiro não usar uma espessura muito grande, porque isso fica um tanto quanto esquisito. Eu vou usar uns 10 milímetros. Na aba aqui em cima, voltando para o Modeling, você clica em Extrude. Se ele não tiver marcado geometria aqui, não tem problema, você pode vir abrir o plano XY e clicar no Sketch 1 e dar Apply. E aqui o Dip de 30 milímetros, eu vou usar 10. Pronto. E vou gerar esse meu desenho. Então esse aqui é o meu domínio computacional, ou metade dele. E aqui vai condição de simetria, com certeza. Porque eu quero economizar a quantidade de volumes que eu vou colocar nessa peça. Da parte de geometria acabamos. Agora a gente continua na parte de geração de malha. Vou fechar esse módulo, vou dar um duplo clique em Mesh. Se você construiu sua geometria em outro CAD, você parte desse ponto em diante. Eu não quero, numa simulação bidimensional, que ele use elementos do tipo tetraédricos. Isso por quê? Porque esses elementos tetraédricos vão acabar de alguma forma causando a componente da velocidade que eu não quero calcular. Então, uma das formas para a gente se livrar disso é usar uma outra técnica para a construção de malha que ele chama de multizone. Então, como é que eu vou fazer para acessar esse multizone? É simples. Vou clicar com o botão direito em Mesh, vou ir em Insert e aqui eu vou criar um novo método. Tá? Cuidado que essa malha multizone só funciona com geometrias bem simples, tá? Você não vai conseguir fazer com geometrias muito complicadas, ele não gera a malha nesse caso. Aqui ele pergunta qual é a geometria que você vai aplicar esse novo método. Eu vou clicar no No Selection, vou clicar na peça e vou dar Apply. E o tipo, que é o método aqui, não é o automático. Você vai mudar de automático para multizone. Na guia multizone, para garantir que ele faça só uma unidade de profundidade, eu vou atribuir a extrusão que ele faz da face para baixo exatamente igual à espessura que eu usei para criar essa peça, que foram 10 milímetros. Então, aqui nessa opção Sweep Element Size, eu vou usar 10 milímetros. Se o seu sistema não tiver com unidade de milímetros, mude-o aqui em cima, tá? Então, se você vier em Home, vai ter a opção de unidades e seta isso para milímetro e está tudo resolvido. Se você gerar a malha desse jeito, ele automaticamente vai tentar usar uma malha do tipo hexaédrica. Tá vendo aqui, ó? Mapped Mesh Hexa. Está indicado nessa cor, nessa condição aqui. E o elemento hexaédrico ele é relativamente melhor do que o tetra. Vou clicar com o botão direito em Mesh e depois Generate Mesh. Ó, a malha ela é regular, mas como o tamanho dos elementos é muito grande, ela fica bem distorcida. Vou mexer um pouquinho na dimensão das arestas médias aqui. Quanto que a gente vai usar? 5 milímetros. Então aqui em Multizone, não, aqui em Mesh, em Element Size, tem que estar em 13 milímetros. Vamos colocar 5. E vou gerar a malha de novo. Botão direito em Mesh, depois Generate Mesh. Só que aí tem um problema. Para pegar o efeito da camada limite, eu preciso ter elementos pequenos perto da superfície. E esse método multizone não deixa eu usar inflation. Então eu não consigo aplicar o inflation nessa peça. E isso é um problema, se o meu objetivo é capturar direito camada limite. O que eu vou fazer para tentar melhorar o efeito da captura da camada limite? Eu vou refinar sobre a superfície desse cilindro. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um controle local. Botão direito em Multizone, depois em Insert e depois em Sizing. Uma vez que você pegou o Sizing, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar não a superfície, tá? A gente vai criar um controle nas arestas, nessa curva que eu tenho aqui. Para você conseguir selecionar a aresta, tem um menu de seleção de aresta aqui. E eu vou pegar exatamente esse elemento aqui. E aí, com o Ctrl pressionado, eu vou marcar essa linha e essa linha. Perfeito? Vou dar Apply. E ele fala qual é o tamanho. Olha que legal, né? Ele mostra para você nesses gominhos amarelos
mais ou menos a dimensão dos elementos que ele está usando sobre essa superfície. Qual é o tamanho que a gente vai usar de aresta sobre essa superfície para os elementos? Ora, tem que ser pequeno, senão eu não pego camada limite. Vou usar 0,25 milímetros. 0,25 milímetros é o tamanho, ou a quantidade de elementos que ele vai colocar sobre essa superfície. Perfeito. Só isso? Não. Taxa de crescimento 1,2. O que isso significa? Quando eu uso uma taxa de crescimento de 1,2, ele está querendo saber como é que ele faz para sair de um elemento que é bem pequenininho e está aqui na superfície e chega num elemento que tem dimensão maior. É justamente por essa condição de taxa de crescimento. Eu digo o quão rápido ele chega no próximo elemento. Se eu usar uma taxa de crescimento de 2, é de dobro. Então, se o elemento no início ele tinha 1 milímetro, o próximo vai ter 2 milímetros, depois 4 e assim por diante. Taxas de crescimento muito rápidas costumam instabilizar a solução numérica. Então, não é razoável você usar taxas de crescimento muito grandes. Então, para pegar o efeito e deixar isso aqui mais homogêneo, a gente vai diminuir essa taxa de crescimento. Mas para mostrar esse efeito para vocês, eu vou primeiro gerar a malha assim, depois eu volto e edito para vocês verem. Então vamos gerar essa malha. Botão direito em Mesh, depois Generate Mesh. Ó o que ele fez. Perto da superfície, ele colocou elementos menores. Só que ele sai de um elemento muito pequeno, e chega num elemento de dimensão de aresta maior muito rápido. Então isso aqui não é razoável. O que eu vou fazer? Mudar a taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento está aqui no Edge Sizing. Você clica em Edge Sizing e está 1.2. Vamos usar 1,05. Para ele crescer bem devagar. Vamos gerar a malha de novo para ver. Botão direito em Mesh e depois Generate Mesh. Olha como a discretização ela fica mais homogênea e o crescimento dos elementos é mais homogêneo. Isso é bom, tá? Nota também que a nossa malha ainda é grosseira. Perto da superfície do corpo, precisaria de elementos bem menores ainda. Mas, para a gente começar a fazer algum cálculo, isso aqui vai ser mais do que o suficiente. Então, de definição de malha, nós acabamos. Vou fechar esse módulo. Vou clicar com o botão direito em Mesh e depois Update. Embora não esteja mencionando no vídeo, entre uma condição e outra, eu estou fazendo os saves, tá? Vou abrir o Setup. Eu não vou mexer no tipo de análise porque ainda é regime permanente. Vou dar um duplo clique em Default Domain. Aqui em Default Domain eu não gosto de trabalhar com ARA 25, vou usar AR como um gás ideal. A pressão de referência pode ser um ATM, efeito gravitacional em convecção forçada é irrelevante. O domínio é estacionário, não tem rotação e etc. A malha não se deforma. Fluid Models. Aqui tem uma informação importante. Aqui vai ter troca de calor, você não vai poder usar isotérmico como opção. Mas quando você clica aqui, ele te dá duas opções. Thermal Energy e Total Energy. Qual é a diferença? A resposta simples é, o Total Energy é o modelo pai de todos. Então, por exemplo, se eu tenho o efeito de compressibilidade e isso aumenta um pouco a temperatura do fluido, resultado disso é, esse modelo Total Energy pega esse efeito de compressibilidade. Ah, professor, eu tenho transferência de calor causada por diferencial de temperaturas. O modelo Total Energy pega esse efeito também. Então, o modelo Total Energy ele é o modelo pai de todos. Tudo que envolve a condição de transferência de calor ou efeitos de compressibilidade, esse modelo consegue capturar. Aí você fala assim, bom, se esse modelo pega tudo, por que tem o outro? Que é o Thermal Energy. O Thermal Energy é uma simplificação. Porque, do ponto de vista matemático, é muito difícil você ficar provando numericamente que zero vale zero. Então, quando eu estou trabalhando num problema incompressível com transferência de calor, falar que ele é compressível, dá para resolver? Dá. Só que você fica gastando tempo enorme computacional para provar que ele é incompressível. Então, minha sugestão, a ideia por trás desses modelos é bem simples. É assim, se a troca de calor acontece só por diferença de temperatura, use o Thermal Energy, porque ele é um modelo mais simples. Agora, se você tem qualquer efeito de compressibilidade e ou transferência de calor junto,
use o Total Energy, tá? Basicamente, se eu tiver formação de onda de choque, é obrigatório que você use o Total Energy para conseguir capturar a existência de uma onda de choque, porque é um efeito altamente compressível. Beleza? Bom, nesse caso, não tem onda de choque, escoamento subsônico é incompressível, então vou trabalhar com Thermal Energy. O modelo de turbulência, eu vou usar o KY mesmo, não faz muita diferença. Vou manter as condições, vou ignorar a radiação térmica, ela existe, tá? Mas aqui não vale a pena incluir, porque a gente está trabalhando em convecção forçada e a radiação é um efeito de menor importância, normalmente, na convecção forçada. Vou dar um OK nisso. Perfeito. E agora, condições de contorno. Entrada, saída, simetria. E livre escorregamento onde eu não quiser calcular o princípio da aderência. Vou mandar bala nisso. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary. Vamos começar com uma entrada. A entrada é uma inlet. Eu vou aplicar o local da entrada exatamente aqui, ó, nessa face. No detalhe das condições de fronteira, eu vou atribuir velocidade de 10 metros por segundo e uma temperatura de entrada de 25 graus Celsius. Cuidado, hein? 25 graus Celsius. Muda depois a unidade. Não esquece de clicar na tela em algum lugar para ele associar o variável com a unidade e aí você dá OK. Muito bem. Saída. Botão direito em Default Domain e Insert Boundary. Nota que aqui é uma outlet mesmo, é uma saída. O local é face oposta à entrada. Lá em cima, no detalhe das condições de fronteira, eu vou jogar para o ambiente pressão atmosférica vale 0. Perfeito. Vou dar OK. Fechou. Aqui em cima, eu não quero ter o efeito do princípio da aderência, então eu vou usar a condição de Free Slip Wall. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary. Vou chamar de FSW, para eu lembrar que isso aqui é Free Slip Wall. É uma condição de contorno de parede, então é uma wall. Aqui na localização, eu vou clicar nesse campo do Location, vou pegar essa face. Lá em cima, no detalhe das condições de fronteira, vou atribuir Free Slip Wall, livre escorregamento. Ah, professor, é diabático? Sim, a troca de calor que vai acontecer do fluido aí com o meio do lado externo lá é irrelevante. Ok? Beleza. Para dizer que a mesma condição que acontece do lado de cá, existe um outro elemento para cá igual, eu vou aplicar uma simetria nessas duas superfícies, tá? Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, simetria. É uma condição do tipo simetria. Vou clicar no Location e pegar essas duas faces aqui, para dizer que eu tenho um espelhamento para o outro lado e vou dar OK. Agora vem um problema. Nota, como é que eu vou fazer para ele imaginar que isso aqui é supostamente grande o suficiente? Então, essas duas faces que eu tenho aqui e da outra extremidade, se você rodar a simulação aqui, ele não vai nem para frente, ele não roda. Ele não roda porque primeiro que ele vai estar tentando usar o princípio da aderência e você só tem um elemento de altura. Isso é um problema. Então, como é que a gente faz para resolver isso, ou para dizer que esse elemento é infinitamente grande? Na mesma condição de simetria, eu vou pegar essas duas faces e aplicar isso simultaneamente. Quando eu faço isso, ele está automaticamente imaginando que essa peça é infinitamente grande. O que ele faz matematicamente? Os gradientes, né? A taxa da variação de uma variável naquela direção, nessa superfície vai tender a 0. Então ele vai aplicar condições de simetria nessas faces paralelas e isso emula uma condição de como se eu tivesse um domínio computacional que tivesse uma altura supostamente infinita. Aí, tá legal? Então aqui eu vou criar mais uma condição de simetria. Vou chamar de simetria 1. É uma symmetry. E na mesma condição de simetria, vou pegar essa face e essa, simultaneamente. Alguém vai falar assim, posso fazer tudo junto? Essas duas aqui mais as outras? Não. Se elas não forem paralelas, não podem estar na mesma condição de simetria. Tá legal? As de baixo estão ortogonais a essa. Vou clicar em OK. Fechou.
com um horror esse modelo, né? Um monte de setinha e tudo mais, mas ninguém morre por isso. Perfeito. Agora, o que sobrou é o cilindro, né? Ó, aqui está o meu cilindro, justamente ele é o meu elemento de estudo, vou chamar ele especificamente botão direito e rename. Cilindro. Vou dar um duplo clique nesse elemento. Aqui é uma wall mesmo. Vai usar o princípio da aderência, com certeza. Ah, professor, eu quero atribuir uma rugosidade. Pode atribuir, tanto faz. Eu não vou usar isso. Aqui, na troca de calor, não é adiabático. Então, vou atribuir uma temperatura para essa superfície. Então, vou mudar de adiabático para temperatura fixa. Tem temperature aqui. E o valor da temperatura da parede é 100, não Kelvin. Muda de Kelvin para Celsius. Clica na tela em algum lugar e acabou. O No Slip Wall você vai usar, porque eu uso o princípio da aderência. Ok. Bonitinho. Feito o setup da simulação. Ó, problemas com transferência de calor. Problemas que envolvem transferência de calor, eles são muito mais exigentes do que só a parte aerodinâmica. Então, quando eu clico aqui ó, no Solver Control, não é recomendável você usar Upwind, tá? Então eu vou deixar High Resolution para ele usar nos termos convectivos, termos de até segunda ordem. E também o residual que está aqui, 1 vezes 10 a menos 4, não pode ser usado quando tem transferência de calor, é muito grosseiro. Então eu vou usar 1 vezes 10 a menos 5, vou incluir um zero aqui, tá? Ou escreve 1e menos 5, vou dar um OK nisso aqui, fechei a simulação, terminei de botar as condições de contorno, vou fechar essa janela. Feito isso, vou dar um duplo clique em Solution, Start Run. Simulação terminada, eu vou clicar em OK aqui, ó como ele foi com os resíduos lá embaixo, né? Eu pedi para o resíduo ir até 1 vezes 10 a menos 5, tá legal? Se você olhar para agora, tem uma aba para transferência de calor, que também está indo até 1 vezes 10 a menos 5. Então todo mundo precisa estar abaixo de 1 vezes 10 a menos 5, só que turbulência, ele não necessariamente usa esse parâmetro, tá? Como referência para convergência. Vou dar um OK. Vou fechar isso aqui. Vou dar um duplo clique em Results. Perfeito. Bom, como eu sei que vocês gostam da visualização completa da dinâmica, eu vou fazer o espelhamento. Tá? O espelhamento está acontecendo no plano ZX. Então, eu vou dar um duplo clique em Default Transform, depois desmarco o Instance Info from Domain, desmarco Apply Rotation, marco Apply Reflection. Na palavra From Plane, vou pegar o eixo ZX. Vou dar Apply. Ele completa o domínio computacional para a gente. Bonitinho. Vamos começar dando uma olhada em linha de corrente, que é um elemento importante, né? Existem várias formas para a gente pedir a linha de corrente, tá, pessoal? Você escolhe aí o que você acha melhor, mas eu vou criar uma linha de corrente bidimensional, tá? Então eu vou vir aqui em Insert, Streamline, linha de corrente, vou deixar esse nome mesmo. No tipo, você vai colocar Surface Streamline. A superfície que a gente vai usar é a simetria 1, ele vai usar, acabou pegando os dois lados, mas isso não é um problema. Não exagera no número de pontos, porque aqui pode ser que você trave a máquina. Então eu vou deixar 25 pontos mesmo, vou dar Apply. E depois se eu precisar de mais, eu adiciono mais pontos aí. Ó, vou olhar isso aqui de frente. Ó que bonitinho, né? Ele está descolando um pouco depois do que eu esperava, né? Que seria a uns 120 graus mais ou menos, mas isso tem muitas influências. Malha pode ser o problema. Eu vou estar mais ou menos a uns 120 graus, ó, 130 graus com o descolamento. Olha que bonito, né? O vórtice formado por essa região. E aqui a gente tem o nosso cilindrinho. Esse daqui é o escoamento esperado ao redor de um cilindro, né? Muito bem. O
Qual que era o nosso objetivo mesmo? Por exemplo, vamos dar uma olhada na distribuição de temperatura, velocidade, só para ver como fica isso. Vou desmarcar isso aqui. Vou lá em Insert, Contour. Legal, Contour 1 mesmo. Eu vou usar Location. Eu vou pegar aqui a opção que é Simetria 1. E vamos dar uma olhada à primeira impressão, só que eu vou colocar uns 50 gradientes aqui no Hashtag of Contours. Vou dar Apply. Não. Como era esperado, o vermelhão intenso aqui olhando pressão, qual que é o nome disso aqui? Lá de McFlu 2, né? Isso aqui é um ponto de estagnação. Então, o fluido converteu toda a energia cinética dele na forma de pressão. Olha lá, o belíssimo ponto de estagnação. Aqui, ó, olha que bonito isso. Para mim é sempre muito bonito. O fluido está migrando nesse sentido, né? Então, daqui ele sai por uma pressão menor, por uma pressão maior. Olha que bonito aqui, ó. Gradiente adverso de pressão. E é por aqui que a gente tem aquele nosso descolamento, ó, da camada limite. Quando ele sai da maior para menor pressão, tem o descolamento aqui. Agora, vou mudar aqui para velocidade. Velocidade já é esperado, né? Um pouco diferente disso. Velocity. Apply. Olha lá, região de esteira, baixíssima velocidade, né? Aqui, para o fluido atravessar, como a gente está trabalhando com um elemento incompressível, ele vai aumentar um pouco a velocidade. 0 no ponto de estagnação, converteu toda a energia cinética em pressão. E aqui ele está acelerando para atravessar a forma, né? Óbvio que está dando simétrico porque eu fiz só metade da condição de simetria. Olha que bonito, isso aqui é muito bonito, né? Muito legal. O que mais a gente consegue ver aqui? Temperatura, a gente colocou a troca de calor. Então eu vou mudar de velocity para temperature. E vou dar apply, né? Vou desmarcar um pouquinho essas linhas de corrente. Olha que lindo isso, né? Ó. Você tem a superfície do cilindro. E aí as pessoas costumam achar que assim, o fluido bate e a temperatura já aumenta. Não, é um processo super lento. E lembra que a gente usou a malha? Nossa malha é grosseira na parede, então eu estou errando bastante a condição de troca de calor aqui. Daria para melhorar muito mais isso. Olha que interessante, a troca de calor ela é feita só nas primeiras camadas. Desse ponto em diante, a troca de calor é 0. É só nas pequenas camadinhas bem próximas da superfície, tá? Aqui tem um erro, isso aqui é problema de malha e assim por diante, né? Essas descontinuidades aqui são problemas de malha, basicamente. Então aqui ó, no descolamento, onde eu tenho mistura, um pouco mais de fluxo reverso, eu começo a ver algum aumento da mistura da camada de fluido e você vai ter uma temperatura um pouquinho maior nessas regiões. Mas agora olha que interessante isso, né? O fluido passou ao redor do cilindro e se você for comparar com esse cara que está aqui atrás, ele levou a temperatura a um quase nada, né? Então, por exemplo, eu posso calcular ou determinar isso, você pode vir aqui nessa ferramenta que é o Probe e clicar. Por exemplo, a temperatura do cilindro está a 100, aqui o fluido está a 20. Se eu pedir para ele me dar a temperatura aqui, ó, que é a efetiva depois da saída da esteira, ele está mostrando pressão, mas eu posso indicar a temperatura, né? 300.622. Se eu subtrair 273 disso, dá 27,6 graus Celsius. Poxa, o ar está lá na frente a 25 e aqui atrás vai 27, 28, arredondando grosseiramente. Você conseguiu líquido aumentar no ar 3 graus Celsius na região atrás do cilindro. O efeito da troca de calor é bem próximo da superfície, né? O fluido aqui está em recirculação, então ele não sai da esteira, nesse caso. Lindo isso, né? Eu sempre acho muito bonito essas imagens, elas tiram uma série, desmistificam uma série de ideias que a gente tem equivocadas sobre as condições, né? Obviamente desde que a sua simulação esteja coerentemente correta, né? Porque senão é só uma coletânea de dados coloridos e não serve para nada. Não é porque você fez uma simulação que ela está certa, tá? Muito legal, muito bom, muito bacana, mas eu não resolvi o problema que me interessa ainda. Eu quero calcular quanto que é o coeficiente médio de transferência de calor. Cuidado que tem uma função aqui chamada de Wall Heat Transfer Coefficient. Não use isso. Aqui a gente vai ter que calcular o Hmed em função do fluxo, tá? Então eu vou calcular o fluxo de calor ao redor da superfície do cilindro que a gente tem aqui. Então eu vou lá
no Calculators, vou dar um duplo clique em Function Calculator. A função não é área, mas sim área average. O cilindro, location que eu tenho aqui, cilindro, eu não vou mudar, porque é no cilindro que eu quero calcular. E eu não quero calcular a temperatura, porque eu sei que essa temperatura vale 100. Então eu vou usar aqui a opção que é área average cilindro. E eu quero uma variável que não está aqui. Tá? Vou clicar nos 3 pontinhos e a gente vai pegar esse Wall Heat Flux. Não use o Wall Heat Transfer Coefficient. Ele não vai dar o valor do H médio correto. Eu vou usar o Wall Heat Flux. Tá? Então eu vou clicar em Apply, vou dar Calculate. Ó. Ele vai me dar o valor de quanto vale esse coeficiente, esse fluxo de calor que eu estou transferindo ao redor dessa superfície. Vamos voltar lá para o meu quadro escrito. Então, depois da nossa simulação, nós descobrimos que o fluxo de calor, isso aqui foi pelo CFD, o fluxo de calor vale watt por metro quadrado. A gente está transferindo dessa superfície para o meio por convecção, então eu vou usar a lei de Newton, que é HA ΔT, ou então se eu quiser escrever a lei de Newton em função de fluxo, vai ficar fluxo é igual a H ΔT. A diferença entre a temperatura da superfície do fluido é conhecida, assim como o fluxo, então logo eu já sei quanto vale meu coeficiente médio. Meu coeficiente médio será... Essa daí seria a metodologia para a gente usar o CFX e calcular o quanto vale o coeficiente médio de transferência de calor. Nota que a gente usou um cilindro, que é uma geometria conhecida, mas podia ser qualquer outra forma geométrica. Tá legal? Que vocês não têm expressões tabeladas. Agora vamos comparar com o que a teoria diz. Então, a gente precisa calcular o número de Reynolds. Peguei a viscosidade cinemática, não da tabela de propriedades, mas sim do CFX, tá? Então, se você for no CFX e pedir para ele te indicar a viscosidade cinemática, ele vai te dar esse valor. Na verdade, ele te dá a dinâmica e você divide pela densidade. Com a informação do número de Reynolds, eu consigo determinar quanto vale C e M da correlação empírica, então logo... Também tirei a condutividade térmica do ar do CFX. – 74,53 watts por metro quadrado Kelvin. Se a gente calcular o desvio percentual entre o que eu obtive com o CFX e aquilo que a gente obtém pela correlação empírica, dá um número perto de 8% de desvio. É um desvio relativamente bom e aceitável, tá? Nota que a nossa simulação tem que melhorar muito. Muito porque eu tenho que fazer os testes da malha, tenho que fazer os testes do far field. Se eu fizer o cálculo do desvio percentual entre esses dois números, isso aí vai dar um número perto de 8%, né? E obviamente o CFD está subestimando a troca de calor, o H está dando menor. O que eu poderia fazer para melhorar esse nosso resultado, para ter certeza dele? Primeiro eu tenho que fazer um belo teste da malha que eu estou usando e depois um teste do far field que a gente está usando. Mas nota que se a gente parar para observar esses números, a gente está muito próximo um do outro, né? Isso aqui foi um dado de uma correlação feita por um experimento. Aquilo é uma resposta de simulação numérica. A gente está relativamente perto. Agora, o que você não pode esquecer é que toda vez que você usa essa correlação empírica, a gente tem um desvio de mais ou menos 15%. Então, o resultado que você achou ali do H, usando as continhas de padeiro, isso aqui é mais ou menos 15%. O que isso significa? Significa que se eu aplicar mais 15% nesse valor, esse H daria, e se eu fizer menos 15% desse valor, estamos dentro do intervalo do próprio erro da correlação. Em minha opinião, eu confio muito mais na resposta que a gente obteve do CFX do que propriamente da correlação. Eu nunca esperei que fosse cravar mesmo porque o experimento é um horror. Mas, de qualquer forma, a gente está perto de uma condição realista. Olha que legal, mais uma simulação para vocês que a gente aprendeu a como usar uma simulação 2D com transferência de calor. E até o final do curso, a gente vai ter uma com onda de choque. Segura na cadeira aí, fica com Deus. Obrigado pela paciência, that's all folks e tchau!